Glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Porque glaucoma é uma doença assintomática e geralmente se inicia aos 40 anos de idade e é uma idade em que as pessoas começam a ter dificuldade na visão de perto. Assim, muitas pessoas procuram resolver isso apenas com óculos comprado em algum lugar e deixam de ir ao médico oftalmologista. E somente o médico oftalmologista pode diagnosticar o glaucoma. Como falei e repito, ele é assintomático. Então a pressão do olho se eleva, a princípio, na maioria dos casos, a pessoa não sente nada, e a pessoa vai perdendo lentamente a visão periférica. As coisas vão fechando e vai passando os anos, começa aos 40, e a pessoa talvez vai sentir alguma limitação do campo visual lá pelos 50, 55, e aí já é tarde demais. Então o glaucoma, como qualquer outra doença, vamos falar de mulheres, problemas na mama, homens, problemas na próstata. O ideal é começar a avaliar e procurar indícios dessas doenças o quanto antes, né, mesmo sem sentir nada. Bom, o glaucoma a princípio é tratado com colírios, mas isso já não é mais uma verdade absoluta. Hoje, em vários centros, inclusive no CBCO, nós temos como começar o tratamento do glaucoma já com laser. Aqueles glaucomas iniciais em que tinham, que ainda tem indicação para o colírio de uso diário, 2, 3 vezes, você tem como fazer uma aplicação de um laser e evitar o uso do colírio por anos. Muito bem, isso é um glaucoma que a gente está falando, um glaucoma inicial. Mas vamos falar do glaucoma já estabelecido, aquele glaucoma que precisa realmente de cirurgia, em que os colírios e nem esse laser inicial vai controlar a pressão intraocular desse paciente. Então a cirurgia de glaucoma, a princípio, é realizada para se criar uma fístula, olha o nome, uma fístula que vai drenar o líquido que está aprisionado no olho. Vamos voltar um pouquinho. Como é que glaucoma pode ser comparado da maneira, fazer uma analogia fácil para as pessoas entenderem. Imaginem uma represa ou uma caixa d'água em que entra água nessa caixa d'água, nessa represa entra água, e quando essa represa chega num nível, tem um ladrão da represa, por onde escoa o excesso de água que está entrando nessa represa. Glaucoma sempre, o problema está no escoamento da água. Então, continuamente fica entrando água dentro do olho, não tem nada a ver com lágrima, é uma circulação interna do olho. E no glaucoma, muitas vezes a gente sabe o motivo, a maioria das vezes a gente não sabe o motivo, não existe o escoamento desse líquido. Então há um desequilíbrio e a pressão dentro do olho sobe. Essa pressão elevada mata o nervo óptico e a pessoa fica cega. Repetindo, de maneira lenta e na maioria das vezes assintomática. Então as cirurgias, as mais antigas, elas criam uma fístula, ou como se fosse na represa, você criar ou construir um novo ladrão nessa represa. Essas cirurgias que existem desde o início do século passado são associadas a muitas complicações. Imagine você fazer um buraco no olho, você não sabe se ele vai vazar muito, se ele vai vazar pouco, a cicatrização do paciente influencia nisso. Então as novas técnicas modernas associam aí o laser, que vai atuar exatamente no contrário. O laser ele atua na diminuição desse líquido que entra no olho. Como o escoamento está diminuído, você ao invés de fazer um buraco no olho, você faz o laser para diminuir a entrada e com isso equilibrar o nível da pressão. O CBCO teve a honra de, em 1995, introduzir na América do Sul a técnica de ciclofotocoagulação endoscópica, que é um laser associado à endoscopia. Você, com uma sonda muito fina, menos de 1 milímetro de diâmetro, você entra no olho, olhando numa televisão, num vídeo, você vê partes internas do olho que produzem esse líquido e o laser vai ali exatamente atuar para diminuir a produção desse líquido. Então essa é uma técnica que rendeu muitos trabalhos de renome mundial, ou seja, publicado no mundo inteiro, comparando esse laser com técnicas mais antigas, das fístulas, de fazer buraco. Isso é realmente uma alegria saber que o CBCO levou essa informação para o mundo.
Técnicas mais modernas hoje, inclusive, consistem de colocar um stent no olho. Stent, esse mesmo stent usado no coração, mas chamado eye stent, né? Eye de olho em inglês, e stent, o próprio stent, que é o micro bypass. E você coloca exatamente naquele local de drenagem do olho, daquela ladrão da represa, para aumentar a drenagem. Isso para casos mais iniciais. Também o CBCO tem uma larga experiência nisso. E nós temos aí várias técnicas associando as duas coisas. Associando o laser da endoscopia, que diminui a entrada, e o stent, que aumenta a saída. Então são coisas extremamente modernas que têm como objetivo diminuir as complicações associadas às técnicas antigas, né? E glaucoma também espera aí, existe também o CBCO envolvido nisso, já com a doutora Thalita Lima e o Dr. Marcos Ávila também, na terapia genética. Existe aí muita coisa surgindo para que se restabeleça a função do olho de controle de pressão e talvez, quem sabe, até o restabelecimento da visão através de terapia genética.